Rafael Moya, prazer em tê-lo aqui conosco na TV Humana. Prazer é todo meu. E lendo o site, já vamos começar conversando sobre o início da Batra. Nos barracos da cidade, ninguém mais tem noção. Que legal, que legal. E aí eu busquei lá no Facebook, tinha uma descrição da Batra bacana. De tomar a decisão. Você pegou lá? E o poder da autoridade. Se pode não. Rafael Moya, prazer em tê-lo aqui conosco na TV Humana. Prazer é todo meu. E lendo o site, já vamos começar conversando sobre o início da Batra. Eu li que em 2005, me parece que em Marília já havia algo assim acontecendo, no sentido de buscar transparência nas contas públicas, melhoria da qualidade de vida da população. Conta um pouco desse começo da história. Na verdade, é um prazer estar aqui, um prazer representar a Batra e trazer um pouco de informação sobre ela, né? A Batra começou exatamente em 2009, um pouquinho antes. Alguns amigos, né, sempre se encontravam e sempre discutiam a política, tanto nacional, mas principalmente em Bauru. As coisas andavam complicadas em Bauru, mas antes do Rodrigo, né, teve o Nilson Costa, teve o Tuga Gerrame, enfim. E algumas cassações, me parece. Algumas cassações. Em 1996 teve uma cassação do político, do prefeito. Quer dizer, vinha a política estava em turbulência. E esses amigos sempre se encontravam e sempre reclamavam e discutiam, e aí eles resolveram, nós precisamos sair da conversa e passar para a ação. E aí alguém informou naquele momento que em Marília havia uma entidade chamada Matra, Marília Transparente, que era um fórum fantástico para discutir a questão da transparência, do combate à corrupção, etc. E aí esses amigos foram para Marília, foram muito bem recebidos e perceberam que não era tão complicado montar uma ONG, uma entidade, à semelhança daquela. E aí foi que surgiu a Batra, Bauru Transparente. Esses amigos se juntaram, convidaram mais pessoas e aí, a hora que tiveram o número exato de pessoas para poder fazer legalmente, né, a criação da entidade, montaram então a primeira chapa, a primeira gestão, com o Conselho Consultivo, Conselho Fiscal, e deu-se o pontapé inicial para esse trabalho. E o know-how, o conhecimento para dar esse início? Você sabe que o grande pulo do gato foi o seguinte: não ter pessoas de um mesmo segmento. Naquele momento você tinha advogados, engenheiros, administrador de empresa, pessoas aposentadas, pessoas nativas. Então essa gama de pessoas favoreceu, porque eram pessoas com uma experiência razoável de vida profissional, mas cada uma com formações diferentes. E essas formações ajudaram na hora de montar essa estrutura e dar o começo. Cada um conhecia um pouquinho de uma área. Exatamente, exatamente. E isso favoreceu bastante, né? O começo foi complicado, porque você, quando pretende fazer uma ONG que vai lutar pela transparência pública, parte do pressuposto que você vai agir com toda a lisura, com toda a transparência, senão não haveria razão de ser, né? E a Batra, lógico, tinha muita burocracia, teve muita dificuldade no começo para adquirir todo, CNPJ, conta bancária, tudo certinho dentro do riscado para poder se estruturar, né? Então os primeiros 6, 7, 8 meses, o ano de 2009, eu vou te falar, foi um ano para se estruturar, para ficar com toda a sua parte de documentação legalizada. Logo a gente já vai falar sobre os projetos, mas naquela época vocês já iniciaram com esses projetos interessantíssimos, assim? Não. Ou era a ideia só de fiscalizar? A ideia, o começo era a fiscalização, combate à corrupção, né? e a transparência e o controle social. Como eu lhe disse, a presença dessas pessoas oriundas de áreas diferentes, o que começou a acontecer? Você recebe um professor universitário, recebe 2, 3, aí as ideias vão aparecendo. Por que nós não fazemos isso? Por que nós não enveredamos por aquele caminho? Por que nós, ao invés de só combatermos a corrupção, nós não vamos buscar na raiz da educação e vamos trabalhar soluções paralelas ao que o poder público já está fazendo? Por que nós não vamos trabalhar com isso? Então,
E é engraçado que essas ideias, como por exemplo depois nasceu o livro e outros projetos que nasceram, eles começaram dessas conversas. Só que a coisa foi ganhando maturidade, foi ganhando corpo e aí foi encaminhando. O primeiro projeto que nós desenvolvemos foi o voto consciente. E até hoje a gente, todo ano, principalmente o ano eleitoral, a gente sempre está trabalhando esse programa. Eleição de 2012 já houve Isso, o voto exatamente. consciente. E o que Sempre. seria? 2010, 2012 também. E o voto consciente, na verdade, nasceu em Jundiaí, numa entidade seríssima. Nós pedimos autorização e começamos a trabalhar. E ali do voto consciente declinou para que a gente fizesse. E o que seria o voto trabalhos. consciente? O voto consciente são palestras que você leva a escolas, a universidades, a periferia, a igrejas, não importa o local. E você mostra às pessoas o sistema eleitoral brasileiro, como ele funciona, o que está por trás de um voto branco, um voto nulo, o que está por trás de você votar num puxador de votos, seja ele um artista, seja ele uma bailarina, seja um Quais são as comediante. consequências? Quais são as consequências? O que acontece com esses sistema milhões eleitoral de votos? esquisito de entender, né? Isso, é um sistema eleitoral muito bem feito, mas que a maioria do cidadão brasileiro desconhece. E por desconhecer, muitas vezes, é levado ao erro. Na verdade, aqui na Antônio Alves, em Bauru, na época da apuração de 2012, eu estava, muitos políticos não entendem bem a questão do coeficiente. Exatamente, exatamente. Então, o voto consciente, ele procura clarear justamente o sistema eleitoral, sem entrar na seara dos partidos, dos candidatos, não importa quem sejam. O importante é levar a conscientização. Quando vocês fazem isso, digamos que deveria ser um trabalho TRE. Ou seja, esclarecimentos além daquilo que eles fazem em televisão, digamos. Quando a gente fala de fiscalização, de transparência, é um trabalho que deveria ser bem feito pelo Tribunal de Contas, não é? O tribunal, na verdade, ele faz um trabalho de orientação, né? Só que ele não tem, eu acho que ele também até dificuldade de tempo, né, e espaço para ele conseguir chegar a toda a população da forma como deveria. Creio eu que os profissionais... Você quer dizer no sentido de dar de levar feedback, informação. dar uma de informação. levar a informação. Ele leva informação. O observatório, ele acompanha licitações no Brasil, onde ele tem um instituto. E ele vai fazer uma parceria, está fazendo uma parceria com a Batra para nos dar condições, capacitação, para que a gente possa acompanhar as licitações feitas em Bauru, desde o edital, sabendo como ler esse edital e descobrindo como esse edital... As lacunas que a propina rola, não é isso? O governador promete, 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 mas o sistema diz não. Os lucros são muito grandes.